Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal do segundo ano, com esse vídeo aqui eu vou estar fazendo a correção da atividade que eu passei para vocês, com prazo até hoje, né? Mas se alguém for entregar após essa correção não tem problema nenhum, tá certo? Mas eu estou observando o empenho de todo mundo, tá ok? E além da correção da atividade, eu vou estar também, antes disso, fazendo alguns esclarecimentos sobre os dois conceitos que nortearam essa atividade, né? Que é o conceito de calor e temperatura. Conceito esses muito confundidos, né, no nosso dia a dia. Parece que a gente utiliza a expressão calor e temperatura para a mesma coisa, mas esse erro conceitual ele não pode persistir mais na vida de vocês, que futuramente vão estar prestando o Enem, né? Porque um erro desse acabará custando muito caro em alguma questão, né? E quase sempre vai ter questões relacionadas a temperatura e calor em todas as edições do Enem, na verdade, né? Independente do ano que você for fazer. Então deixa eu só dar uma diminuída nisso aqui para eu estar compartilhando um PDF aqui com vocês. Aqui é um livro que eu vou estar me baseando com vocês, tá? Eu não sei qual é o livro que vocês estão utilizando de física, o livro que foi, melhor dizendo, distribuído para vocês. Bom, mas não tem nenhum problema, porque os conceitos são os mesmos, né? É um livro de física do segundo ano. Então, pessoal, aqui nós vamos tratar de calor e temperatura, certo? Hoje em dia nós temos o calor como uma energia, uma forma de energia. Mas durante um bom tempo na história, o calor foi considerado como uma substância. Sim, uma substância que os corpos tinham. Por exemplo, você pega um pedaço de lenha. Esse pedaço de lenha, ele tem calor ali dentro. Na verdade, o calor é chamado de calórico. Então, um pedaço de lenha tinha calórico. Aí você coloca esse pedaço de lenha para queimar. Aí ele vai queimar, ele vai gastar todo o calórico. Quando o calórico acabar, é aquele momento em que a lenha não queima mais, né? Virou as cinzas, tal, por aí vai. Mas só que essa visão que existiu por um bom tempo, logo ela foi questionada, como por exemplo, olha só, se você pegar a sua mão, friccionar na outra, você vai acabar produzindo calor. E se você ficar infinitamente aqui, você vai produzir calor. Bom, se calor, na visão, né, dos cientistas anteriores, era uma substância que estava dentro dos corpos, que na medida que esses corpos fossem indo queimando tal, acabaria essa substância chamada calórico. Então, como explicar a situação que eu estou criando calor aqui infinitamente? Na medida que eu quiser ficar aqui o tempo que for, a minha mão está aquecendo uma a outra. Então essa visão de calor ser uma substância chamada calórico, ela acaba caindo, tal, ela não se sustenta ao bombardeamento de questionamentos que eram feitos, como por exemplo esse que eu coloquei aqui, tá certo? E hoje calor é entendido como uma energia, mas nós vamos ver o contexto dessa energia na verdade, tá certo? Bom, então olha só. Aqui nós temos um recipiente com líquido, pode ser a água, mas pode ser qualquer líquido, tá bom? Tá aqui a água. E essa água está sendo aquecida por uma chama aqui embaixo. Essa água sendo aquecida, nós vamos ter essas bolinhas aqui representando a substância da água. A gente sabe que a substância da água é H2O, não é uma bolinha só, né? Mas para critérios apenas de discutir a ideia de temperatura, eu vou usar só como se fosse uma bolinha, como se uma molécula de água fosse uma bolinha dessa. Então uma bolinha dessa é o H2O. Então, se eu estou aquecendo essa água, essas moléculas vão se agitar, elas vão se movimentar mais rápido, as moléculas da água, tá certo? Mas, se eu pegar esse recipiente, deixar ele aquecê-lo e colocar gelo aqui dentro, então essas moléculas que antes estavam se movimentando muito rápido, agora elas estão se movimentando cada vez mais lento. Então, nesse momento, eu posso dizer para vocês que temperatura, o que é temperatura? Essa sensação que nós temos, né, de um momento estar nos incomodando, tal, porque nós falamos que a temperatura está alta, ou em um momento que a gente fala que está agradável, que a temperatura está boa, está amena. Mas o que é temperatura? Macroscopicamente, no nosso mundo aqui, o que a gente consegue sentir
Temperatura é essa sensação. Ora tá quente, ora tá frio e tal. Mas no mundo microscópico, que a gente não consegue enxergar, o que seria a temperatura? Como é que eu consigo explicar a temperatura? Então tá aí a explicação para vocês, tá? A temperatura vai ser então o grau de agitação das moléculas do corpo. Então se o corpo está com a temperatura aumentando, as moléculas se agitam mais. Se o corpo está com as temperaturas baixando, as moléculas se agitam menos. Fechou. O conceito de temperatura é esse daí, tá certo? Bom, certinho. Noção de temperatura, que basicamente vai ser a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. E o que seria calor, gente? O que seria calor? Calor, no caso, vai ser o seguinte. Suponha que sua mãe fez um bolo. Ela vai tirar o bolo do forno. O bolo está pronto, tirou do forno. Tirou o bolo do forno e deixou em cima da mesa. O bolo vai acontecer o quê? A temperatura dele vai baixar, não é verdade? A temperatura dele vai baixar, mas se você colocar a mão em cima do bolo, um pouco próximo, você vai sentir que o ar está subindo quente. Então, parece que está saindo alguma coisa do bolo. Parece que isso que está saindo quente está vindo do bolo. Mas não vamos voltar à ideia errada que se tinha no calórico, de dizer, os corpos podem ter calor dentro dele, chamado calórico e tal. Não, isso não está correto hoje, tá certo, pessoal? Na verdade, o bolo, você tira ele de dentro do forno, que está quente, e coloca em cima da mesa para ele esfriar mais rápido. Por quê? Porque ele está em contato com o ar. O ar está muito mais frio em cima de uma mesa do que o ar dentro do forno. Então, como o ar está bem mais frio do que o ar lá dentro do forno, o que vai acontecer? O bolo vai trocar calor com ar. Então, essa energia que está no bolo vai indo para o ar. É por isso que o ar vai subindo quente, entendeu? O ar vai subindo quente e o bolo vai ficando cada vez mais frio. Então frisa aí o conceito. O que é calor? Calor é a energia térmica que só faz sentido eu citá-la quando eu estou falando do trânsito, indo de um lugar para outro. Então nunca fale que o bolo tem calor. Nunca fale que o ar está ganhando calor. Sempre fale da seguinte maneira: o bolo está cedendo calor para o ar. Ou o ar está cedendo calor para alguma coisa. Enfim, eu só posso citar calor. Só vai estar correto quando eu falar de calor, relatando a ideia do trânsito, de ir de um lugar para outro. Então, calor é energia térmica em trânsito. E mais um conteúdo também dessa atividade, que eu já vou corrigir para vocês, tá certo? Acabou sendo as transformações físicas, né? Eu posso usar essa imagem aqui para falar para vocês sobre as transformações físicas. Então, olha só, eu estou com a água nos 3 estados aqui. Aqui eu estou no estado sólido, aqui está aquecendo, está no estado gasoso, e no restante eu tenho a água no estado líquido. Bom, gente, olha só. A água aqui, ela está derretendo. A transformação física que passa do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Agora pense o contrário. Pensa que se essa água, na verdade, estivesse se congelando. Então, o líquido se tornando sólido, eu chamo de solidificação. Vamos um pouquinho mais para frente. Agora, nessa região, o líquido está sendo aquecido, está evaporando. Quando qualquer substância, não é só a água, tá? Estou usando a água como exemplo. Quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. A vaporização, ela pode ocorrer de uma forma lenta ou de uma forma rápida. Se for de uma forma lenta, eu vou chamar de evaporação. E qual é o exemplo de forma lenta? Pegue 1 litro de água e joga num passeio quente. Vai evaporar lentamente, demora para evaporar. E qual é a forma rápida? Pegue o mesmo litro de água e coloque para ferver. Vai evaporar muito rápido, na verdade. Mas o que importa é o seguinte, é que a água passando do estado líquido para o gasoso, eu tenho uma transformação chamada vaporização. E se você pegar uma panela, por exemplo, que está vaporizando água, e você coloca uma tampa seca, tão logo vai se juntar gotinhas de água ali, né, na tampa, por dentro e tal. De onde que vem essas gotinhas de água? Essas gotinhas de água é o vapor que subiu, está perdendo temperatura, né, porque não está tão próximo da chama lá embaixo. Então subiu, encostou com a tampa que está um pouco mais frio e volta a ser líquido. Então o vapor está voltando a ser líquido. Então olha só, o vapor voltou a ser líquido. Então eu chamo aí de condensação. Está se condensando. E eu também posso ter o caso
da passagem direta. Alguma coisa que está no estado sólido passar diretamente lá para o estado de vapor. Isso eu vou chamar de sublimação. Um exemplo notório disso aí vai ser a naftalina, que bota lá nas gavetinhas. Tu coloca a naftalina na gaveta, aí a naftalina ela não molha nada, mas só que ela está diminuindo e o cheiro está forte. Então ela está passando do sólido diretamente para o gasoso. E a essa transformação física eu chamo de sublimação. Existe a transformação física também do gasoso diretamente para o sólido e recebe o nome de sublimação também. Beleza aí, pessoal? Olha só, em relação a como as moléculas estão agregadas, a depender do estado físico que a substância está. Bora pegar água, por exemplo. Aqui eu tenho um pedaço de gelo, vamos supor. Nesse pedaço de gelo, como é que as moléculas estariam? Elas estariam assim, gente, ó, tudo grudadinho, uma em relação à outra, ninguém se movimenta, só vibra um pouquinho, tudo grudado. Então é assim que as moléculas estão. Mas vamos supor que você pegou esse gelo e ele derreteu. Já está aqui, ó, na garrafa. Como é que as moléculas agora estão? As moléculas estão assim, ó, elas não estão mais paradas uma em relação à outra, elas já se movimentam uma em relação à outra, tá? Já acaba se movimentando, já muda de posição, uma em relação à outra. Aqui um pouquinho mais em cima, eu tenho considerando como se fosse o vapor dessa água. No vapor dessa água, as moléculas estão se movimentando, mas é um pouco diferente da movimentação de quando ela é líquida. O movimento agora é completamente independente. Uma molécula não está mais ligada à outra. Por mais que ela se movimente, ela não está mais ligada. Agora cada um vai para a sua direção. No estado gasoso, cada molécula não tem ligação nenhuma com a outra. É por isso que se você pegar um pouquinho de perfume e borrifar em algum lugar da sua casa, tão logo, quase em todos os ambientes, você vai conseguir sentir o cheiro do perfume, porque as moléculas elas vão embora sozinhas, cada um segue sua direção, beleza? No estado de gasoso, né? Que o álcool do perfume vai ajudar para ele exalar mais rápido em todas as direções. Bom, aí eu acabei fazendo aqui para vocês. Aqui já é atividade, né? Eu coloquei 2 vídeos explicando as mudanças de estado físico e explicando a diferença de temperatura e pressão. Vídeos muito curtos para que vocês, e bons, né? Escolhi os vídeos a dedo mesmo para vocês e pedi que vocês respondessem a Alice aqui perguntando que dia para entregar, professor. Então eu pedi para vocês responderem o formulário, né? Então, das duas turmas, turma A e turma B, que eu acabei colocando aqui é segundo ano A, mas eu coloquei na verdade o formulário para as duas turmas responderem. Então eu tenho 30 respostas. Foram 30 alunos, mas na verdade são 30 alunos das duas turmas. Na próxima atividade eu vou fazer separado. Vamos para as questões. Calor é questão de faculdade aí, né, de Universidade Federal. Calor é, gente, uma energia contida no corpo. É uma energia que o corpo tem. Calor é isso? Não. Calor, eu não vou falar em calor como algo que um corpo tem. Gente, em física, corpo é qualquer porção de matéria. É uma areia, é uma pedra, é um ser humano, é um vidro, é a água. Corpo é uma porção limitada de matéria, tá certo? Então, energia, calor é energia contida em um corpo? Não. Isso está errado, né? Conceitualmente isso é errado. Letra B. Calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro quando existe diferença de temperatura entre eles. Isso é verdadeiro, gente. Calor vai ser quando eu tenho 2 corpos ou um corpo e o ambiente, como por exemplo o bolo e o ar. É um corpo e um ambiente. Tirou o bolo do forno. Tem diferença de temperatura entre o bolo e o ar? Tem. O bolo está com a temperatura mais elevada, né? Então, quando eu tenho diferença de temperatura e há esse contato, aí o calor vai se manifestar, o calor vai passar de um para outro. E o calor sempre passa de temperatura mais alta para o de mais baixa. Então, o calor vai do bolo para o ar. Então, essa questão vai ser correta. Você marcou lá, ó, vai estar certinho na sua atividade. Questão 2. Da PUC, da Pontifícia Universidade de Campinas, eu acho que é um negócio desse. Bom, sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma medida de temperatura do sistema. Não, gente, não é, né? São coisas diferentes. Esse erro conceitual você não vai cometer mais. Calor não é nada de medida de temperatura. Ah, professor, mas quando a temperatura está alta, eu falo que está um calorzão. Beleza, mas isso aqui não é a mesma coisa. Vocês já viram que calor é uma energia que passa de um corpo para o outro quando você tem uma diferença de temperatura.
calor é uma forma de energia em trânsito. Com certeza, se você marcou aqui, vai estar lá certinho, né? É uma forma de energia em trânsito. Só para tirar uma dúvida, é uma substância fluida? Não, o calor não é uma substância. Essa teoria aí morreu lá no século XIX. Vamos para 3. Questão 3. O fato de o calor passar de um corpo para o outro deve-se à quantidade de calor existente em cada um. Gente, os corpos não contêm calor, né? Então isso está errado. Deve-se, então, à diferença de temperatura entre eles? Joinha. O fato de o calor passar de um corpo para o outro deve-se porque os dois corpos têm diferença de temperatura. Então, se você marcou a letra B, joia, tá massa a letra B. Questão 4. O SI, gente, é o Sistema Internacional de Unidades. O que é o Sistema Internacional de Unidades? Na física, é utilizado unidades padrão no mundo inteiro. Por exemplo, unidades vocês lembram o que é, né? Unidades são representações para nós indicarmos o tamanho de alguma grandeza. A grandeza é aquilo que pode ser medido, como por exemplo uma distância. Mas eu posso representar uma distância por várias unidades diferentes. Eu posso utilizar metro, quilômetro, centímetro, jardas, polegadas, pé, hectares. Não é isso mesmo? Hectares não, hectares é de área, que na verdade é uma superfície, né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, para o calor, eu vou adotar uma unidade chamada joules. Joules. Grau Celsius não tem nada a ver, isso é temperatura. Estou falando de calor. Calor vai ser o joule, pois calor é energia. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo para outro na decorrência da diferença de temperatura entre eles. Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Beleza? Bora ver? Letra A. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Não é assim, né? As coisas não armazenam calor. Letra B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. Não, as coisas não acumulam calor. Não é assim que funciona. Letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o ambiente. Verdade. A temperatura de um corpo cai quando ele troca, ele cede calor para o ambiente. Então tá massa, se você marcou a letra C da 4 aí, ó, foi lá e maravilha. Questão 5. Só questão de universidade top, Universidade Federal, e vocês têm acertado bastante. No século XVII, século XVII, pessoal, é 1600, tá? Tem essa confusão, né? Por que o século XVII não é 1700? É porque o século I começa no ano 0 depois de Cristo. Então o século I começa no ano 0 depois de Cristo. Então, quando você chegar em 100, aí você já está no século II depois de Cristo. Ou seja, né? Ano 101, ano 102, ano 103, você já está no século II depois de Cristo. Por isso que quando eu estou no século XVII, eu ainda estou falando de 1600, tá? Então, no século XVII, uma das interpretações para a natureza do calor considerava o calor como um fluido imponderável que não pode ser medido, que preenchia os espaços entre os átomos dos corpos quentes. Essa interpretação explicava corretamente alguns fenômenos, porém falhava em outros. Eu expliquei uma das falhas para vocês, né? Isso motivou a proposição de uma interpretação que teve origem em trabalhos de Mayer, Rumford e Joule. Pois é, Joule também foi um cientista, apesar que é o nome de uma unidade. Vocês conhecem outras unidades que têm nome de cientista, como Kelvin, Grau Celsius. Celsius foi um cientista. Continuando. Com relação aos conceitos de temperatura, calor e trabalho atualmente aceitos pela física, há valores afirmativas. Afirmativa 1. Temperatura e calor representam o mesmo conceito físico. Não. Afirmativa 2. Calor e trabalho estão relacionados com transferência de energia. Beleza, correto. Calor e trabalho está relacionado com a transferência de energia de um corpo para outro. Afirmativa 3. A temperatura de um gás qualquer, tá, gente, está relacionado com a energia de agitação de suas moléculas. Também correto, beleza. Quanto mais agitadas as moléculas, a temperatura vai ser maior.
Então 2 e 3 estão corretos. Vou buscar a alternativa que fala que 2 e 3 é corretos. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Beleza, marcou, tá lá, certinho. Sexta questão. Nossa, passei 7 questões para vocês, 8 questões. Deixa eu acelerar aqui. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. A minha pergunta no final das contas vai ser você dizer sobre essas situações que transformação física está ocorrendo. Então já vou ir falando aqui qual é a transformação física. Gente, pedra de naftalina, ela vira vapor. Então ela vai do sólido para o vapor. Isso é sublimação. Então pode ser a letra A, pode ser a letra B. Bora ver outra aqui. Uma vasilha de água deixada no freezer vai solidificar. Então pode ser ainda a letra A e pode ser ainda a letra B também. Certo? Então eu vou ter aqui agora, bora ver a 3 aqui. No 3, uma vasilha de água deixada no fogo. Isso vai ser o que, gente? Isso vai ser uma evaporação. Então só pode ser a letra B, tá certo? Então, deixa eu dar um pausa aqui rapidinho, porque tem alguém me chamando. Deixa eu parar aqui, será que dá para pausar? Só um momento aí pro pessoal, rapidão. Oi! Liga, mano, tô gravando aula aqui. Pronto, beleza. Tá mesmo? Então só botar pra fazer a necessidade mais logo. Valeu. É isso mesmo, beleza. Desculpa aí, pessoal. Chamaram aqui. Sim, né? Então, voltando aqui para as questões, para finalizar com vocês. Então, vimos que foi a letra A, né? Evaporação, que o item 3 era o item de evaporação. Item 3, uma vasilha deixada no fogo vai ser uma evaporação, né? Então, evaporação. Então, a letra A aqui correta. Bora para 7 aqui agora, tá? Então, questão 7, do Enem 2010. Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de forma diferente da forma que elas são utilizadas no meio científico. A gente usa errado mesmo, gente. A gente utiliza errado. É como se fosse a mesma coisa. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Bora ver a letra A. Temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Gente, se a pessoa não conhece a definição de calor e temperatura, ela fala que isso aqui não pode ocorrer. Olha só, eu estou fervendo a água, ou seja, a água está no fogo, mas a temperatura vai ficar constante. O senso comum da gente fala que não. Fala que se a coisa está no fogo, a temperatura sobe sem parar. Mas só que não é isso que ocorre. Não é isso que ocorre. Se você coloca um líquido no fogo, a temperatura vai subir, é verdade. Mas quando a temperatura sobe, que começa a aparecer o tal do vaporzinho, que está indicando que está ocorrendo a transformação física, a temperatura para de subir. A temperatura estagna, fica ali paradinha durante a transformação física. Então, nas transformações físicas, a temperatura fica constante. Isso é contraintuitivo, a gente acha que não é assim. A gente acha que se eu coloquei uma água no fogo, por enquanto tiver fogo, a temperatura sobe que nem um foguete. Não, não é assim. Então, isso limita o nosso entendimento, tá? Isso vai ser tema de estudos de algumas aulas mais na frente ainda, tá certo, pessoal? Mas só que a gente, com o senso comum, a gente iria errar essa questão aqui, certo? Mas só que, porque a gente acha que isso aqui não seria uma coisa correta. E exatamente essa que vai ser a alternativa correta, tá? Porque a questão quer saber o seguinte, né? Com o senso comum, nós temos limitações para interpretar os fenômenos físicos. Qual alternativa mostra uma limitação? Essa alternativa mostra. Porque com o senso comum, eu não acho que isso é verdade. Com o senso comum, eu acho que o negócio vai subir aí sem parar. Beleza? Entenderam? Joia. Olha, qualquer dúvida, eu vou estar postando esse vídeo de correção no YouTube, mas eu vou colocar no Classroom. Aí qualquer dúvida no Classroom,
você vai escrever embaixo do vídeo a dúvida que você está tendo dessa minha correção, tá? Porque nem sempre uma correção ela é perfeita, né, gente? Pode restar dúvidas ainda e vocês podem exigir o direito de vocês de uma nova explicação. Questão 8. Olha só, essa questão 8 aqui, ela vai falar dos gregos que viveram por volta de 800 anos antes de Cristo nascer. Na verdade, a partir de 800 anos antes de Cristo nascer. Século 8 a.C., século 7 e tal. E eles viveram com cultura forte até mais ou menos a queda do Império Romano, cerca de 400 alguma coisa depois de Cristo já, né? Então, lá teve muitos filósofos muito importantes que a gente conhece até hoje, tá? Você vai pegar Aristóteles, vai pegar Platão, vai pegar Sócrates, vai pegar Empédocles, vai pegar Hipátia, vai pegar Arquimedes, essa galera toda aí, tá? Mas vamos lá. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água. Quando ela congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Ele está falando do gelo, né? A água é uma coisa líquida, e quando ele congela, parece que é algo, uma pedra tal. Mas quando se derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa na forma de ar. O ar, novamente, concentrado e contraído lá em cima, torna-se o nevoeiro. Vai chover, né? E a partir desses estados, se for mais ainda comprimido, o nevoeiro vai se tornar água corrente, da chuva no caso, e da água torna-se novamente terra, pedras, que no caso pode ser essa água virando um granizo, alguma coisa assim, né? E desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Gente, ele está falando aqui do que a gente conhece atualmente como ciclo da água na natureza, né? É nada mais do que isso, como a gente já conhece atualmente. Mas os gregos ainda estavam com essa preocupação de tentar entender esse ciclo aí, tá certo? Então, do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. Plasma é quando a matéria está quase pegando fogo já, ali é plasma. As transições entre essas fases, sólida, líquida, gasosa e plasma, hoje são entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas por moléculas na escala microscópica. Excetuando-se a fase do plasma, de plasma ali, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico, estão associadas a o quê? Então, as transformações, gente, agora eu vou trazer para o contexto da gente atual e pedir que vocês tentam achar a alternativa correta, apesar que já apareceu ali, né? Mas só que eu sei que vocês vão comigo aqui nessa viagem, tá? Então, olha só, gelo, água e vapor. Uma coisa se transforma em outra. Mas por que isso ocorre? É porque haverá troca de átomos entre as diferentes moléculas do material? Não, isso não tem nada a ver. Isso não é porque vai ter troca de átomos. Se eu pegar a molécula H2O e tirar um átomo dali, tirar um átomo de oxigênio, não é mais água. Então eu estou tendo uma transformação química aí, isso não pode ocorrer. É porque eu tenho uma transmutação nuclear de elementos químicos, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar nisso, transmutação nuclear. Então, não vai ser. Letra C, é devido a uma redistribuição de prótons? Não, né, gente, não dá para mexer lá no próton, lá que é a carga elétrica positiva, né, e fazer alguma coisa assim, não é assim que vai funcionar. Letra D, é devido à mudança da estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Olha só, eu falei para vocês que quando a água está no estado sólido, as moléculas estão todas juntinhas. Espacialmente, né? Quando eu falo espacialmente, estou falando da disposição espacial. Por exemplo, eu estou aqui, ali atrás tem um violão, ali deve ter umas mochilas ali, tá? Um guarda-roupa ali, certo? Então, se eu mudar de posição em relação a esses caras aqui, eu estou mudando espacialmente a minha disposição. Então, nessa letra E, ele está falando a alteração, letra D, ele está falando na mudança da estrutura espacial. A água em estado sólido, as moléculas estão tudo juntinhas uma da outra. No estado líquido, elas começam a se movimentar, eu estou mudando a posição espacial. No estado de vapor, está uma indo em cada direção. Eu fiz quase uma coreografia aqui, né? Mas para mostrar para vocês que a letra D realmente é a letra correta. Então, pessoal,
é isso. O que eu preciso de vocês para seguir para a próxima atividade, que já vou estar postando, vai ser que vocês compreendam a diferença entre calor e temperatura e que já tenha também uma certa noção aí, né, das transformações físicas. Então é isso, valeu, bom fim de semana, se cuidem aí, tá? Tchau, tchau e um abraço.